Boa tarde, voltamos às pautas de julgamento das sessões dessa quinta-feira, 18 de junho, período vespertino, a segunda turma, quarta Câmara, primeira sessão do CARF. Próximo processo a ser julgado, de relatoria do conselheiro Luciano Bernatti, item 255 da pauta, contribuinte recorrente é Datafolha, Instituto de Pesquisa Limitada. Com a palavra o conselheiro Luciano. Luciano, por favor. Olá, presidente, tudo bem? Muito obrigado. Bom, esse processo, assim como alguns outros, eu tenho acho que alguns 3 ou 4 aqui talvez, trata-se de situação de compensação não homologada, em virtude dos mesmos termos já colocados pela manhã, presidente. O contribuinte alega erro, erro de preenchimento de declaração ou erro de recolhimento, portanto, imposto recolhido a maior ou indevido, e aí apresenta PERDCOMP. A DRF não homologa, tendo em vista que o DARF já estaria vinculado a outro débito do contribuinte, que era exatamente o débito que ele tinha declarado segundo a informação dele equivocada. E aí, geralmente, que esse foi o caso, eles retificam a DCTF. Depois disso, o DRJ não reconhece, e aí o contribuinte junta vários documentos. Nesse caso, inclusive, a Datafolha, e foram juntados muitos documentos junto com o recurso voluntário, e a posição é que seja convertido em diligência. Eu devo ler todos os votos, eles são semelhantes, os votos. Eu leio todo o voto, ou a necessidade de... Não, você lê rapidamente só o ponto central, esse um serve para todos, então já significa que estamos entendendo em relação a todos, tá bom? Exatamente, tá. Se tiver alguma alteração, então eu vou lendo, vamos lá. Ele é tempestivo, no parágrafo 9º, mostra a tempestividade, as datas, portanto vamos apreciá-lo no mérito, né? Na análise dos autos se verifica que o contribuinte alega que realizou o pagamento indevido ou a maior do tributo, comprovado mediante a apresentação da respectiva DARF, com base em DCTF equivocamente preenchida, e que após apresentar a declaração de compensação, teve a autorização pela autoridade fiscal, eis que não havia crédito disponível para compensação de débitos informados. Ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a existência ou não de recolhimento indevido e ou maior por parte da contribuinte, bem como a existência ou inexistência de tributos da mesma ordem, exigíveis no mesmo ano calendário da arrecadação, sendo possível, assim, a compensação. Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o sistema da Receita Federal, o que foi peremptoriamente negado pela DRJ, se mostra essencial para a constatação e certeza de eventuais créditos em favor da requerente, respaldado inclusive no princípio da verdade material, entende-se com fundamento no artigo 29 do Decreto 70.235, devido à análise sobre os documentos fiscais e contábeis acostados nos autos pela recorrente. Conclusão. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com o fim de averiguar a existência do crédito tributário alegado pela recorrente, o qual se constitui objeto desse processo. Luciano, então nesse caso e em todos os outros que você vai depois dizer cada um deles aí, você está na mesma situação propondo diligência, é isso? Começou a diligência, por exemplo, é aquela situação de sempre, né? Tá. Pede compensação, aí nega, aí retifica a DCTF ou a DIPJ, e aí a DRJ nega, e daí eles juntam vários documentos. Mas no caso seria diligência para ver isso mesmo, ou a questão de... Para verificar a documentação. Tá, então não é caso de anular a decisão de primeira instância para voltar para jogar de novo, não, é isso? Não, entendo que não, presidente. Entendo que é questão de documentos juntados, porque... Análise lá. Exatamente. E permanece o julgamento aqui no CARF? Permanece no CARF, entendo que sim. Marco? De quais processos, quais os itens que nós estamos falando, presidente? 255, 257? Esse é o primeiro deles. São os 255, nós estamos julgando agora, né? Isso. Eu vou falar um por um, se o presidente... Então tá melhor, então. Até porque eu quero olhar processo por processo, tá, Luciano? Sim. Os 255 eu olhei, o contribuinte, aquela situação clássica, né? De retificadora, não apresentou, que o relator falou, e aí o contribuinte trouxe lá LUR, trouxe balancetes, etc. Aí tem que fazer uma análise mais concreta. Há um ânimos aí probatório e
a minha posição e boa parte do colegiado nesses casos tem sido sempre de converter em diligência. Acompanho. Conselheiro Pagano. Eu acompanho também o relator. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Paula. Com o relator. Também unânime, convertido em diligência. Eu só não votou. Só uma coisa, presidente. Normalmente, quando a gente analisa lá na turma especial, quando a gente defere um pedido de diligência, um provimento parcial, a gente vai verificar, no caso, principalmente de compensação, se os documentos eles são razoáveis para poder fazer uma análise, né? Não sei se eu estou vendo errado, mas pelo que eu vi aqui, ele só está aparecendo o balanço e o LALUR. O livro Razão e o Diário não apareceu aqui, né? Wilson, mas a gente entende que justamente a diligência para ver se dá para completar esse rol probatório. Nós temos aqui uma linha de conduta que possibilita, que permite ao contribuinte realmente buscar, trazer essa verdade material. É uma linha, assim, de uma forma até razoavelmente condescendente da nossa parte. Muitas vezes a gente já nega provimento, mas quando o Marco citou agora no voto dele, quando a gente sente o ânimo do contribuinte de trazer alguma coisa, a gente, via de regra, tende a permitir que ele complemente esse rol probatório. Esse é o nosso ponto de vista. Agora, desculpa, não colhi seu voto, se você quiser divergir, não tem problema nenhum. Eu só concordaria nisso, se é o seguinte, na verdade, se, no caso, na diligência, se complementasse dizendo que, se fosse necessário, que intimasse o contribuinte a apresentar mais do que apresentar. Você dizer, a hora de escrever a redação da diligência. Na verdade, é o seguinte, se for só para fazer, pode ser que com essa documentação que vai ser levada lá para análise lá da delegacia, a unidade assim, que só com aqueles elementos não é suficiente. Então, ele poderia estar fazendo uma intimação, né? Não sei se é chovendo no molhado, mas ele teria que fazer uma intimação para apresentar outros documentos, para ver se realmente o que ele tem aqui é um resultado. Né? O balanço do LALUR é um resultado. Ele tem que verificar se isso aí na contabilidade mesmo, ele consta aquela diferença lá que ele está dizendo que teve. Wilson, eu concordo com você, sim, parcialmente nesse aspecto. Eu acho que é válido. Aliás, é exatamente complementar o que a gente pensa. Vamos tentar dar ao contribuinte a possibilidade de demonstrar o que ele pretende buscar, o direito creditório que ele pretende buscar. Agora, a fiscalização vai fazer essa análise, pelo que eu entendi que você colocou. Se for suficiente, tudo bem. Se não for, a fiscalização deveria intimar o contribuinte a apresentar. Então, você acha que deveria constar isso, expressamente isso na resolução, que, se não for suficiente, a fiscalização intime. É isso que você está dizendo? Sim, porque eu imagino o seguinte, se você mandar simplesmente dessa forma para a unidade, ele fala assim, eu vou trabalhar com os documentos que eu tenho aqui em mãos. Né? Mas, bom, de qualquer maneira, o procedimento que o fiscal deveria fazer é exatamente isso. Se não é suficiente, buscar mais informações, mas nada impede, o Luciano e todos nós aqui coloquemos isso no texto, dizendo que, olha, se não for suficiente, a gente não contribui. Embora, para mim, você mesmo falou, é chovendo molhado, o auditor não fizer isso, Você sabe que, na verdade, assim, de repente, do jeito que chega para a unidade... Eu sei. Foi letras, né? Eu sei. Luciano, pois não. Exatamente essa é a minha pergunta, que eu ainda não esclareci, que não compreendi completamente. Conselheiro Wilson, o senhor está falando para que nós coloquemos para a autoridade de origem intimar o contribuinte ou para que nós intimemos? Ele intima. Tá. Caso haja necessário para complementar essa documentação já apresentada, sim, aí tira o contribuinte para apresentar o restante. Né? Eu imagino que, como ele apresentou esses documentos, obviamente lá, o livro Razão e o Diário, ele tem. Né? Ele tem. Tá. Poderia ter apresentado agora, né? Eu não vejo problema. Não vejo problema de complementar para que o contribuinte seja indicado. Para deixar mais claro, isso aí eu acompanho, então, você. Tá? Não, tudo bem. Eu só para complementar esse comentário, eu acho bastante válido, porque realmente não deveria ser necessário, mas muitas vezes pode acontecer, efetivamente, chegar lá, até por acúmulo de serviço e falta de mão de obra, a gente sabe que é assim que funciona. O auditor lá, quem fizer a análise, vai olhar só o que está lá e nem faz intimação. Então, Luciano, coloque aí no final da sua manifestação, no sentido de que analisa os documentos e, se for o caso, intime o contribuinte para apresentar documentos adicionais. Só para corroborar isso aí, veja, teve um processo que nós analisamos, que foi determinado uma diligência, aí o colega, o pessoal da delegacia, ele simplesmente falou, isso aqui nós não cumpriu a diligência, a gente tem que ficar ratificando a diligência. Por
isso que eu estou só falando. Que, assim, na verdade, assim, eu acho que é só uma coisa que poderia acrescentar mais, mas... O microfone está cortando, Wilson, mas tudo bem. Entendemos, ok, Luciano, está de acordo? Perfeito. Então tá. Então, por unanimidade, convertido em diligência. Quais são os próximos processos que são iguais, Luciano? Deixa eu ver aqui, presidente, só um minutinho. Ciccone? Pode falar, Evandro. Eu acho que é uma sugestão, né, a constar do voto que é ônus do contribuinte apresentar esses documentos. E eu concordo com a sugestão do Wilson. Por incrível que pareça, ainda há muitas dúvidas nas unidades locais em executar a diligência. Alguns acham que não pode nem dar um parecer conclusivo, acham que só pode opinar. Outros acham que se a gente não mandar intimar, ele tem que ficar restrito aos documentos apresentados pelo contribuinte. Então, eu acho que é salutar essa sugestão do Wilson, mas também acho que tem que ficar claro que cabe ao contribuinte trazer essa comprovação. Sugestão só. Tá bom. Ok. Qual é o próximo processo, Luciano? É o 257, presidente. Marco, 257, pesquisa, ver se é a mesma situação. Pelo que o Luciano relatou, é a mesma situação, né, Luciano? Já olhei, presidente, traz uma série de documentos, razão, diário, notas fiscais, é o mesmo contexto. Então, todos de acordo, se não tiver alguém, por conversão em diligência, se não tiver alguém de acordo, se manifesta. Caso contrário, é unânime. Por unanimidade, então, mantida o voto do conselheiro, convertido em diligência, é o item 257, 258, 9, 260, 260. Agora, o próximo é o 261, Los Globo. É também a mesma coisa, Luciano? Presidente, esse aqui, ele trouxe menos documentos, tá? Mas esse aqui, na verdade, eu fiquei em dúvida em relação a uma situação específica, e eu acho que eu voto para ser convertido em diligência. Na verdade, houve duas sucessões ao longo do processo. Então, era uma empresa, era a Los Globo, não recordo agora qual que era o segmento, depois passou para Los Globo Brasil, e depois chegou em Agrex, do Brasil. E não há nada nos autos que fale sobre essa sucessão, se ela se deu de forma legítima, e eu fiquei em dúvida. Portanto, eu coloquei na conclusão que, em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, com o fim de averiguar a existência do crédito tributário alegado pela recorrente, nos termos dos outros, o qual se constitui objeto do processo. Ressalta-se a importância da unidade de origem em verificar a regularidade fiscal das duas sucessões que ocorreram com a hora recorrente, e se isto eventualmente alterou o alegado direito ao crédito e seu montante. Então, eu peço para que faça essa análise, porque não consta nada, a DRJ não fala sobre sucessão, o próprio a DRF, se bem que foi lá no comecinho, quando era ainda outra Los Globo, e eu fiquei com receio. Eu falei, poxa, eu não tenho certeza aqui porque sucessões geralmente têm uma série de regras específicas, e às vezes acontecem, enfim, transferência de um para o outro. Eu fiquei... Você está na dúvida se esse direito creditório existe? É isso que você está preocupado? Isso. Eu cheguei a essa dúvida. Eu não sei como é que foi isso perante o fisco, porque nada consta. Eu posso dizer que, comercialmente, ou seja, no âmbito do registro civil, ele apresentou lá as assembleias, as atas das assembleias, o contrato social, transferindo de um para outro. Mas, fiscalmente, eu fiquei em dúvida. Tributariamente, eu não sei, né? Mas isso foi objeto de algum questionamento aí nas instâncias outras? Não, presidente, não foi. O indeferimento do direito creditório buscado lá tocou nesse assunto, não, né? Não tocou. E qual é o motivo do indeferimento? O motivo do indeferimento é aquele, ou seja, o sujeito não comprova, porque a DARF está ligada, enfim, o de sempre. Ou seja, não tem nada a ver com esse assunto, né? Eu acho que não sei. Melhor não mexer, não, que pode ser que faça confusão. Eu francamente, acho que não seria conveniente, porque nós estaríamos extrapolando até o objeto da lei. Não acho que seja um momento disso, não. Tá bom. Acho que, do meu ponto de vista, vou colocar em votação. A proposta do relator, então, é converter em diligência, e fez essa ressalva, se vocês acharem que é interessante.
posicione, caso contrário, vamos manter do jeito que ele falou. O conselheiro Marco Rogério. Presidente, eu olhei o processo aqui, ele tem, a gente vai trabalhando sempre os limites das coisas, né? Quando a gente cria uma razoável, sempre cria as zonas cinzentas, até o Wilson levantou antes aí, mas o fato é que, ó, ele não trouxe documentos, ele trouxe uma tela só da ECD, junto com dentro da peça recursal. Ele insiste ainda que a DPJ já bastaria. Eu fico muito na dúvida aqui. Claro que numa medida assim... Sim, não, quanto a isso, tudo bem. Eu acho que a gente vai voltar para ver essa análise lá, embora talvez tenha sido um ônibus menor do que os outros casos. Mas, justamente. Mas e com relação a esse fato que ele levantou? Eu acho que... não, isso para mim é irrelevante. É relevante, também acho. Porque, na realidade, assim, a discussão aqui, o litígio é formado em relação ao crédito, tá? A atribuição desse direito creditório depois, isso aí é a unidade que resolve lá. Isso aí que resolver, já deveria ter resolvido, né? Já deve ter resolvido. A sucessão, aliás, se houver eventos sucessórios aqui, tudo, isso aí é um problema de alocação desse direito creditório depois, é um problema da unidade. Não cabe a nós discutir. O processo se formou, o contribuinte traz lá a procuração devida. A gente está discutindo o direito creditório aqui. Ok, vou dar a palavra para a conselheira Paula. Só um ponto aqui, todas as alegações do contribuinte no recurso voluntário, ele coteja as informações da ECD, da DIPJ, e são documentos que já estão na base da Receita Federal. Então, eu acho que, assim, como o próprio contribuinte, ele faz a defesa dele usando documentos que a Receita Federal já teria posse, eu acho que a gente poderia baixar, sim, diligência com base para verificar as alegações da recorrente nesses termos que ela está trazendo. E talvez até apresentar, como até o Wilson sugeriu, apresentar outros documentos que a Receita entender necessárias para poder fazer essa avaliação. Mas, de fato, eu acho que a questão da sucessão não foi suscitada aqui no Alguém mais quer se manifestar? Ninguém mais? Luciano, pode falar. Só ressalto que essa dúvida, a minha dúvida, ela tem a ver, porque, veja, quem fez o pedido de compensação foi uma pessoa jurídica, aí, depois, quem fez a manifestação de conformidade foi outra, e agora o recurso foi apresentado por outro. Só nesse sentido. Sim, mas são sucessores, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, não. Minha parte, isso tranquilo. Presidente, só comentar isso a respeito da ECD. Tá? Eu não sei, a ECD, só para corrigir a informação da conselheira Paula, a ECD não está na base da Receita. Tá? A Receita só pode acessar a ECD se houver autorização do contribuinte. Tá? Tem regras para isso. Tá? Então, se houver alguma necessidade, o contribuinte autoriza, tem que ser dado ciência. Então, só para corrigir essa informação, a ECD não está na base da Receita. Não é automático, tá certo. Bom, voltando ao assunto. Marco, você acompanha na diligência? Sim, apesar de trabalhar um pouu no limite, há uma informação, há uma tela de ECD aqui, tudo. Há um ônibus bem claro, ele não está insistindo ali que a DCTF, retificadora e tal, eu vou acompanhar. Tá vendo? Eu vou acompanhar o relator também. Você, Evandro. Em princípio, aqui ele não trouxe a estruturação contábil, mas com essa referência que ele faz a ECD, e é claro que isso não está na base da Receita, mas a Receita, através de diligência, ela pode acessar, sim, essa base para verificar. Então, nesse caso, a gente está trabalhando já em um ambiente virtual, que o contribuinte não teria que trazer isso, mas apenas apontar. Claro que ele podia ser mais específico aqui, mas na dúvida aqui eu vou votar com o relator, pela diligência. Júlia? Com o relator. Wilson, o caso aí é diferente do outro, mas vamos lá. Eu acho que, assim, como disse o colega, como tem uma referência aí, você vê, embora, né, mesmo para diligência ele tem que abrir o IPF lá, mas como ele fez essa referência, eu acho que vale a pena aí a diligência. Antes de colher o voto da Paula e da Paula, eu vou abrir a palavra para Pagano. Fala, Pagano. Você já votou. Sim, só para entender, no recurso ele fez várias referências e cotejos sobre a ECD e apontou, né, fez alguns apontamentos sobre a ECD no recurso. Foi só isso que eu entendi. Como ele não pode trazer a ECD total, inteira, dentro do processo,
A gente está convertendo para ser analisado na ECD, foi isso? Esse é meu voto. Na verdade, ele pode trazê-lo sim, Pagano. Poderia ter trazido. Poderia ter trazido. Mas considerando que a Receita, utilizando de OMPF diligência, ela pode acessar isso, eu estou votando a favor da diligência. Mas ele poderia ter anexado. Então, mas talvez fossem milhares de arquivos, certo? Não. São bem compactados esses arquivos. Não, ele equivale a uma DIPJ com os outros arquivos anexos, certo? Que podem ser... Não, esse aqui equivale a toda a escrituração dele, razão e diário. São arquivos não pagináveis, não, dá para colocar dentro, sim, tranquilo. Muito pior é para o relator analisar tudo isso aí, muito mais difícil, pode ter certeza disso. Depois do lançamento que eu tive que anexar 10 mil notas fiscais, isso aqui é tranquilo. Gente, vamos continuar com o voto. Paula, com o relator, sim, sem microfone. Acompanho o relator pela diligência. Ok, por unanimidade, convertido em diligência. Presidente, eu fiquei com dúvida quanto à parte da sucessão. Só o conselheiro Marco votou. Sim, desculpe, Luciano. Eu vou perguntar genericamente. Alguém acha que é relevante perguntar a sucessão? Se tiver alguém que achar que tem, me manifeste, né? Olha, essa questão não foi levantada ainda, né? Eu acho complicado ficar perguntando por ela agora. Também acho que não, eu esqueci isso. Isso acontece, é normal, os eventos sucessórios. Isso é um problema de alocação depois. A gente não cabe a nós, se não for motivo de litígio, não cabe a nós discutir isso. Acho que tem até solução de consulta nesse sentido já da Receita, dizendo que o crédito passa para outro. Acho que isso é problema da unidade, viu, Luciano? Pode tirar fora do voto. Então, por unanimidade, eu converti em diligência. Prosseguindo, o é o 261, né, do grupo, agora vem, deixa eu ver, o item 264, é a mesma situação? Mesma situação, só que esse daqui eu formulei alguns quesitos aqui que eu coloquei para então vamos a unidade de origem. Leia o voto aí para a gente acompanhar. 264. Ele é tempestivo em relação ao contexto probatório, verdade material. Apesar da documentação, que em tese é o parágrafo 10, apesar da documentação que, em tese, comprova o crédito da recorrente estar presente nesses autos, o qual, segundo esta, consiste no valor de R$ 529.847,31, entende-se haver questão não resolvida, indispensável para que o julgamento seja efetuado. Tal dúvida consiste em saber se haveria ou não crédito remanescente para a compensação das pede-compras, objeto desse processo. É fato que há outro processo, no qual a recorrente solicitou compensação de crédito e que pode ter relação com o objeto deste. Isto pode ser confirmado pela afirmação da autoridade fiscal, folhas 19, do próprio requerente. Em sua manifestação de inconformidade, folhas 20, pelo próprio requerente, em sua manifestação de inconformidade, folhas 25. É para se constatar, contudo, que a autoridade menciona um DARF no valor de R$ 200.295,56, folhas 18, enquanto a recorrente indica um valor bem maior, como citado acima, inclusive com demonstração de pagamento deste valor por meio de 3 DARFs. Com base na incerteza acima demonstrada, entende-se a necessidade de conversão em diligência, de forma a esclarecer a situação de fato, inclusive com base no princípio da verdade material, aplicável ao processo administrativo federal. Aí vou para a conclusão, parágrafo 12. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, para que se esclareça o seguinte e, porventura, outras questões que a autoridade administrativa entenda relevantes ao presente caso. Aqui eu coloquei, conselheiro Wilson, inclusive, né? Tendo em vista os DARFs apresentados em seu recurso voluntário, bem como toda a escrituração fiscal apresentada e ou outras constantes no sistema da Receita, há crédito em favor da recorrente? Se sim, qual o valor? Se houver crédito em favor da contribuinte, com base na análise decorrente do item A, supra, este crédito foi utilizado em outro processo de compensação, restituição ou outro? Se sim, quanto do crédito foi utilizado e em qual processo? Com base nos itens A e B, supra, há ainda algum crédito remanescente dos DARFs apresentados? Se sim, por que não foram compensados com as perde-compras objeto desse processo? Com interrogação. Solicita ainda que a autoridade fiscal junte aos presentes autos todos os documentos que entenderem necessários para o esclarecimento dos fatos e das alegações. Alguma dúvida? Então vamos à votação. Marco, Rogério, conversão em diligência também com os requisitos colocados. Aliás, presidente, muito respeitosamente, gostaria de falar ao conselheiro Luciano, até por experiência nossa, Luciano, que o ideal mesmo é que as diligências
tá? Em relação às outras também, que o Wilson levantou com muita propriedade, é bom sempre pontuar os itens, tá? Sugestão para o futuro aí. Inclusive pontuar, e o seguinte, serve para todos nós, pontuar e dizer sempre aquela velha frase, sem prejuízo de outros questionamentos que possam ser relevantes, tá? Porque senão fica restrito só aquilo que o Wilson falou. Chega lá o fiscal na base, fala, bom, é só isso aqui, vou fazer só isso, tá bom? Era isso aí. Então, Marco, acompanha. Leonardo Luiz Pagano. Acompanha. Evandro. Microfone, Evandro. Acompanha, relator. Júlia. Acompanho. Wilson. Nesse caso aí, presidente, é o seguinte, acho que o acórdão lá da DRJ, ele entendeu que sim, pela improcedência da manifestação de conformidade, porque não tinha sido apresentada a documentação para poder fazer o embasamento. Nesse caso, ele apresentou a documentação e a gente está remetendo para fazer a diligência lá, para verificar a existência. Não sei, em geral, lá na nossa turma, na turma especial, a gente, quando tem apresentada a documentação, que foi a base, né, que foi a justificativa para considerar procedente a manifestação de conformidade, se apresentasse o documento que a gente considera que é suficiente para fazer uma análise, a gente dá provimento parcial para que a unidade resolva verificar o crédito, etc. Eu não sei como é que vocês fazem por diligência aqui, então. É o caso da súmula 84, né, a gente viu ontem. Nesse caso, ele faz diligência. O problema, Wilson, é o seguinte, acho que a palavra mágica que você falou se a documentação for suficiente para o entendimento de que dá para comprovar o direito creditório. Bom, aí é uma questão do cada um, né? Cada relator tem seu ponto de vista e o colegiado também. No caso do conselheiro Luciano, provavelmente ou certamente ele entendeu que o que está lá não é suficiente, apenas isso. É isso, Luciano? Sim, senhor. Então tá. Mas eu respeito o seu ponto de vista, eu acho que é bastante coerente. Se a DRJ disse que precisava colocar Y e o contribuinte traz Y, por que não dá provimento? Mas talvez esse Y não seja suficiente. Apenas isso. Marco Rogério. A questão aqui, Wilson e demais, né, na minha visão, e acho que a maioria compartilha, se não todos, a questão seguinte, é que a maioria desses PDComp são despachos decisórios eletrônicos. E às vezes ninguém analisou a materialidade. E aí chega o contribuinte, entra com a manifestação, ignora exatamente o que é necessário, a decisão do DRJ é que explica, às vezes, o problema. A decisão do DRJ é que clareia a dúvida para ele de qual é o nó da questão. Aí no recurso é que ele traz os documentos para fazer a análise da materialidade. Só que aí nós não temos muitas condições, porque o contribuinte será que já não utilizou esse crédito em outro processo, já que foi negado no primeiro, tudo. Então, nosso procedimento é baixar em diligência para verificar a materialidade, tá? Um pouco similar à da IN 34. Aí a unidade que tem condições, e ela tem condições de já retornar e dizer, olha, morreu. O problema todo é que se a unidade chega lá, não analisa convenientemente, e se a gente der provimento parcial, aí a unidade entende que não tem direito, vai ter que reabrir todo o processo administrativo de novo. Então, pode parecer que não mas na minha visão é mais ágil nós poder ter diligência e decidir finalmente aqui esse processo. É uma visão meio genérica, mas é essa linha de visão que eu tenho. E aqui eu tenho um argumento a mais, é paradigma. Então, aqui no caso, a gente teria que analisar os paradigmas, Wilson. Também. Também. Considerando que tem os documentos aí, pelo menos a inicial, né, que é suficiente para poder, na minha visão, está encaminhado para a diligência, eu acompanho, então, o relator desse caso. Muito bom, Wilson. Conselheira Paula? Eu acompanho o relator. Perfeito. Também acompanho, então, por unanimidade, convertido em diligência. Esse é o item... Deixa eu ver qual é o item aqui. 264. Perfeitamente. Então, continuando agora, próximo processo... 267. Esse processo tem sustentação oral. Então, eu vou pedir ao conselheiro Marco Rogério que verifique essa sustentação oral. É o item 267. Ok, Marco? Já está preparado, presidente. Tá. Então, como tem sustentação oral, Luciano, faz um breve relato dos fatos, a gente ouve a sustentação e depois você vota com o seu voto, tá ok? Então, por favor, o relato, depois em silêncio para a gente ouvir a sustentação.
Perfeito. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acordo da RJ, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como fundamento crédito proveniente de pagamento a maior do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, IRPJ. Em relação ao despacho decisório, é a análise da pé de compra, cujo objetivo é a compensação de créditos, e é o DARF, apresentado pelo contribuinte, a autoridade fiscal lavrou o despacho decisório, na qual não homologou a pretensão da requerente. No documento, o agente atesta que o crédito associado ao DARF, referência para o pedido de compensação, foi integralmente utilizado para a quitação dos débitos e contribuintes, não restando o crédito disponível para a compensação dos débitos informados no pé de compra. Como consequência do ato administrativo, foi informado ao contribuinte os valores a serem pagos, em virtude da não homologação da declaração de compensação. E resignada com a decisão da autoridade fiscal, o contribuinte apresentou manifestação, em conformidade dentro do prazo legal, o que levou o órgão a reconhecer a tempestividade. De forma resumida, o impugnante alegou que se equivocou e efetuou o recolhimento de valor de tributo ao maior. Alega que assim constatou engano, apresentou o pé de compra, querendo a compensação, a qual não foi homologada pela autoridade fiscal. Segundo a contribuinte, o principal problema para que tenha havido negativa por parte da agente tributário estatal se deu porque a retificação DCTF relativa ao indébito somente foi feita em 14 de 5 de 2015. Portanto, após a apreciação, a declaração de compensação, feita em 5 de 5 de 2015. Por esse motivo, não teria sido encontrado nenhum crédito a favor da requerente, ao final, o requerente homologou o pedido de compensação. A DRJ, por unanimidade de votos, decidiu pela improcedência da manifestação da impugnante. O fundamento da decisão está no entendimento de que, ainda que a impugnante tenha apresentado a retificação do DCTF, não juntou nenhum documento que comprove a sua nova condição, ou seja, que pagou indevidamente. Além disso, o fato da DCTF ter sido retificada depois do despacho decisório faz com que haja a perda da espontaneidade, o que, na visão dos julgadores, indica que é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência do erro e, consequentemente, de comprovar a certeza e liquidez do crédito. Afirmam ainda a ausência de livros e outros documentos, que a ausência de livros e outros documentos não permite que se ateste a existência do crédito alegado, assim decidiram pela manutenção do despacho decisório, aí veio para o recurso voluntário. Então vamos ouvir a sustentação oral agora, por favor, conselheiro Marco Rogério, disponibilize. Silêncio dos microfones. Ilustres conselheiros da segunda turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao passo que cumprimento-os e rendo-lhes as minhas homenagens, não posso deixar de registrar aqui a minha satisfação em participar desta, que é uma das primeiras sessões de julgamento virtual em turmas ordinárias do CARF. Procedimento que já tem trazido bastante celeridade, economia, eficiência administrativa e maior também publicidade aos julgamentos realizados no âmbito do contencioso administrativo, acessíveis agora pela internet. Eu me chamo Kalinka Bravo e farei a sustentação oral em relação aos itens 267 e 268 da pauta do dia 18 de junho de 2020. Farei de forma conjunta em razão de se tratar do mesmo contribuinte, a empresa Denora do Brasil, e em razão também de se tratar do mesmo crédito, né, sem prejuízo dos requisitos formais, porque essa sustentação oral ela vai ser enviada mediante os formulários próprios constantes no site do CARF para ambos os processos. Então, com relação ao processo número 10.855.901.1564/2015-59, que é o item 267 da pauta, relatado pelo conselheiro Luciano Bernardi, e com relação ao processo número 10.855.901.565/2015-01, que se trata do item 268 da pauta e é relatado pelo conselheiro presidente desta turma, senhor Paulo Matheus Ciccone, inicio então
ressaltar alguns pontos de fato importantes que devem ser observados então nesse julgamento, tá? Ambos os processos, eles tratam de PERDECOMP, pedidos de compensação de créditos de imposto de renda à pessoa jurídica, Código de Receita 5993, relativo ou decorrente de pagamento indevido ou a maior, apurado no mês de janeiro de 2013. Com vistas a compensar, no caso, item 267, débitos de RPJ e de CSLL no valor total de R$ 94.923,25, e no item 268, débito de imposto de renda do período de fevereiro de 2014, no valor principal original de R$ 58.436,80. Uma vez transmitidos esses PERDECOMPs em março de 2014, sobreveio o despacho decisório não homologando as compensações declaradas. Segundo consta nos despachos, foi localizado o pagamento mediante DARF do valor de R$ 147.541,73, porém o mesmo teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, de forma a não restar crédito disponível para compensação dos débitos informados nesses PERDECOMPs. Consta nos despachos decisórios a referência à inexistência de informações complementares da análise do crédito para esses PERDECOMPs. Isso porque, isso é importante ressaltar, isso tudo aconteceu por procedimento de fiscalização eletrônica, não houve qualquer intimação do contribuinte a apresentar esclarecimentos ou documentos que a Receita Federal entendesse pertinente para comprovar o crédito pleiteado. A ciência dos despachos eletrônicos aconteceu em 13 de maio de 2015. E então, a hora recorrente apresentou a manifestação de inconformidade explicando ter apurado, declarado e recolhido aquele valor de R$ 147.541,73 de IRPJ na DCTF inicial, referente a janeiro de 2013, e que após ter verificado o erro nesse preenchimento da DCTF, retificou a declaração para zerar o débito do imposto e transmitiu essa retificadora em 14 de maio de 2015, um dia depois, portanto, da ciência do despacho decisório. A decisão da DRJ do Rio de Janeiro veio no sentido de manter o despacho de não homologação dos referidos PERDECOMPs, fundamentando que a retificadora da DCTF foi transmitida após ciência do despacho decisório e que, com isso, se perdeu a espontaneidade da alteração e que, ademais, o contribuinte não apresentou provas que comprovassem os erros e respaldassem a apuração do IRPJ e da retificação pretendida. Passo seguinte, a recorrente interpôs, então, recurso voluntário, onde explicou que a Receita Federal poderia, mas não fez, o cruzamento entre as informações constantes na DIPJ 2013, já enviada antes de qualquer procedimento de fiscalização, com as informações constantes em DCTF, seja a original, seja a retificadora, e no próprio DARF, identificado pela Receita Federal. Juntou um parecer técnico contábil que analisou toda a escrituração contábil e as declarações transmitidas pela recorrente. Nesse parecer contábil se concluiu que o saldo de crédito do período era no valor de R$ 132.727,76 e não
no valor de R$ 147.541,73 informado nos PERDECOMPs como pagamento indevido. Por fim, o parecer técnico concluiu que o valor devido a título de RPJ não era zero, e sim R$ 14.813,97. Com base nisso, juntou também memória de cálculo de apuração do imposto de renda ano calendário 2013, balancete, termo de abertura e encerramento e livro diário, próprio DARF de recolhimento, a DIPJ no calendário 2013. E aí é importante fazer uma pontuação, tá? A DIPJ ela foi transmitida em 6 de janeiro de 2015. No item 267, por exemplo, ela consta a partir da folha 143. Em ambos os processos ela veio, todos esses documentos vieram em sede de recurso voluntário. Então, a DIPJ ela foi transmitida antes do despacho decisório, cuja ciência se deu em 13 de maio de 2015, e nela já constava o imposto a pagar, imposto de renda à pessoa jurídica mensal por estimativa, no valor de R$ 14.813,97. Tá? Não foi uma alteração posterior à emissão do despacho decisório, como aconteceu com a DCTF. Diante disso, esse conjunto probatório, ele permite verificar a apuração e a declaração do IRPJ pela recorrente com a devida correspondência entre contabilidade e declarações fiscais, ambas transmitidas por meio do SPED, acho que ambas não, né? Só a contabilidade é transmitida por meio do SPED, mas ambas transmitidas antes de qualquer procedimento fiscal e antes do despacho decisório. E concluindo que houve mero erro de fato quanto ao valor preenchido na DCTF inicial e retificadora, e sobretudo quanto ao recolhimento do DARF, objeto dos presentes processos. Diante dessas informações, dessas provas, esclarecimentos, a própria Receita Federal emitiu demonstrativos de compensação. Tá? Considerando que o fisco ele já tinha acesso a todas essas informações no momento, desde o momento da transmissão dos PERDECOMPs, a juntada desses documentos, apesar de ter sido em fase de recurso voluntário, essa juntada poderia inclusive ser desconsiderada, ser dispensável, mas são documentos aptos a esclarecer, a comprovar o crédito pleiteado, o pagamento indevido e a contrapor argumentos que vieram nos acórdãos recorridos, de forma que devem ser acolhidos e analisados em nome do princípio material que rege o processo administrativo, não havendo que se falar em intempestividade. É preciso lembrar que esse caso, como muitos ou quase todos os casos de PERDECOMP, ele teve início com um procedimento eletrônico, sem informações claras ao contribuinte, o que inclusive está expresso no despacho decisório. E de outro lado, se tem a contabilidade, a declaração fiscal, regularmente transmitidas à Receita Federal, cuja apuração do imposto pode ser confirmada junto aos documentos apresentados aos autos, e todos eles transmitidos antes de qualquer despacho decisório ou de procedimento de fiscalização. Ou seja, a Receita Federal ela tinha acesso às informações e aos documentos que hoje constam nos autos. Porém, por terem sido os PERDECOMPs objeto das presentes discussões efetuadas através de procedimentos eletrônicos,
não houve o cruzamento necessário de informações para a devida verificação, de informações que já constavam nos sistemas da Receita desde o primeiro momento. Diante disso, dos esclarecimentos juntados, a própria delegacia da Receita Federal de origem reconheceu o erro de fato, efetuou os cálculos de compensação e liquidou os respectivos débitos no limite do crédito conhecido. Esses demonstrativos de compensação, quanto ao item 267 da pauta, estão a partir das folhas 249 dos autos. E quanto ao item 268 da pauta, estão a partir das folhas 265. Tendo em vista a impossibilidade, porém, da autoridade administrativa local efetuar a revisão de ofício, já que a matéria está submetida a este órgão de julgamento administrativo, é necessário que esta egrégia turma reconheça, então, o erro de fato contido no preenchimento da DCTF e materializado pelo pagamento do DARF em comento e, consequentemente, homologue os perdecompes em discussão. Decisão essa que se harmonizaria com os procedimentos já adotados pela Receita Federal, pela Delegacia de Origem e, sobretudo, com os princípios da verdade material, da eficiência administrativa e da segurança jurídica. É o que pleiteia a recorrente. Agradeço pela atenção e peço, ao fim, que seja registrada a sustentação oral em nome da recorrente. Obrigada. Eu creio que todos ouviram, né, toda a atenção possível à manifestação da patrona, e passo agora ao conselheiro Luciano para que faça o seu voto. Ok? Luciano? Perfeito. Presidente, eu, assim como nos outros casos, eu resolvi pela conversão de diligências, mas enfim, vamos lá. Sobre a tempestividade, constata-se que é tempestivo. Ô, Luciano, só um minutinho. Você pode até resumir isso aí. Você está partindo para a conversão em diligência porque você acha que os documentos não são suficientes, houve o ônibus do contribuinte, mas é tudo que a gente já falou agora atrás, né? Isso, exatamente. É verossimilhante, os documentos apresentados, eu acho que vale a pena conferir. Você analisou, a patrona fez um monte de referência a documentos, você acha que tudo isso aí não é suficiente, tem que ir para a unidade de origem mesmo? Sim. Vamos lá, então. Marco Rogério. Tá no microfone, Marco. Desculpe. Eu olhei o processo e realmente eu concordo com o relator, só para dar do contraponto, Luciano, tá? E tem os balancetes, tem diário, tem as memórias, então eu acho que, e é o mesmo caso lá também, ele retificou, tal, então acompanho a conversão em diligência. Continuando, o conselheiro Pagano. Acompanho, presidente. Evandro. Acompanho, relator. Conselheira Júnior. Sem som. Acompanho. Conselheiro Wilson. Acompanho, relator. Presidente, só queria fazer um registro, é o seguinte, a patrona tinha comentado aí que todas as informações estavam na base da Receita, né? Eu tenho que fazer uma ressalva aí que, no caso da ECD, no caso da ECD, a Receita só tem acesso mediante ao MPF de diligência, se for o caso, né? Então, não há como se fazer um cruzamento automático com base naquilo. Então, está certo o procedimento dela ter juntado aos autos essa parte da ECD, que é um início de prova para que a unidade verifique lá se existe realmente o crédito. Eu acompanho o relator só querendo ressaltar esse aspecto. Só para completar, essa posição foi colocada tanto pelo Marco, que disse claramente isso, que realmente não consta no banco de dados da Receita automaticamente, tem que buscar, né, essa informação, e também pelo Evandro, que falou exatamente o que você disse, por um MPF de diligência, que hoje já não é mais MPF, né, acho que é outro nome, mas é a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, fica registrado isso daí. Paula? Eu acompanho o relator. Então, também acompanho por unanimidade, convertido em diligência. Eu vou dar um intervalinho de 5 minutos para tomar um café. Regina, por favor, interrompa a gravação. Interrompendo a gravação.